Paz e graça a todos os nossos queridos amigos, respectivos amigos, você que já está aí sintonizado, né, sincronizado, você que já está assistindo este canal, seja bem-vindo, Shalom Adonai, né, que Deus o Eterno, através do seu querido Espírito Santo, por meio de Jesus Cristo, ressuscitado, nosso Salvador, possa preencher as lacunas do teu coração, dar vigor e dar estrutura cada dia mais no conhecimento da palavra de Deus. Eu quero aqui externar minha gratidão por você que vai assistir este vídeo até o fim. Sou o pastor Abimael, já me apresentando, este é o meu canal Pastor Abimael Prudente Júnior. E eu peço carecidamente, se inscreva no meu canal, ajude nós. Estamos aí numa campanha de 500 a 1.000 inscritos e você é a pessoa certa para ajudar nós, tá bom? Aqui nós não estamos para divulgar piada, não estamos aqui comprometidos com stand-up, né? com coisas que não têm proveito, né? Mas algo aqui de Deus espiritual para o elevo da alma, para o vigor espiritual, para avivar a tua esperança, a tua fé, tá bom? Então ajude nós em nome de Jesus, tá bom? Fico muito feliz quando eu vejo lá você inscrito, você dando joinha, like, e é uma benção. Irmãos, hoje a minha temática ela é muito interessante, ela tem a ver com a área soteriológica, tá? E eu quero falar hoje, será que existe mais do que um tipo de graça? Será que existe vários tipos de graça? Né? Porque a Bíblia diz que a graça do Senhor nos alcançou, né? O favor imerecível, né? E merecido nos alcançou, né? Este favor que nós não merecíamos, né? Então, a graça, existe vários tipos de graça, né? Então vamos falar um pouco sobre isso, existe vários tipos de graça. Primeiro ponto, eu quero já dar aqui o início em um texto bíblico registrado, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, que diz assim: servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então nós temos em primeiro ponto essa multiforme graça de Deus, que eu vou já trabalhar isso para nós. Em Romanos, aqui, capítulo 5, Paulo escreve à igreja de Roma, verso de número 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Existe aí vários teólogos, né, estudantes da Bíblia, amantes, né, do conhecimento, que às vezes passam a entender essa questão de graça como variedades de graça. Mas nós sabemos muito bem que a Bíblia não defende várias graças, né? Não defende várias graças. A graça é uma só, né? A graça é uma só. O Antigo Testamento se conhecia como misericórdia, né? Era sombra, era o tipo da graça manifestado no Calvário. Então, enquanto o Antigo Testamento, capítulo 3 de Lamentações, versículo 22, diz que as causas, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, aquela misericórdia é a manifestação, é a sombra do cumprimento aí agora da graça emitida, efetuada, executada pela morte de Cristo no Calvário, né? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça ela se estende de geração em geração, mas se manifesta por meio de Cristo no Calvário, né? Agora, o interessante disso é que realmente não existe mais do que uma graça, é uma graça, mas existe a multiforme graça, existe a abundância dessa graça, onde abundou o pecado, superabundou, esse superabundamento da graça, que é a diversidade de manifestações de graça. Em primeiro ponto, é interessante a gente conhecer aqui, no hebraico, no Antigo Testamento, nós não temos aí um sentido mais cadente, né, dessa questão de graça, no seu sentido que o grego traz, né? Mas o Antigo Testamento vem ali shen, que quer dizer simpatia, zelo, preocupação, ou shanan, que quer dizer acampar ao redor ou fazer
morada, estar ali, né, de uma forma zelando, né, simpatizando. A Bíblia diz que Noé Noé achou graça aos olhos do Senhor, né? Então ali a simpatia, a afeição, é a forma de explicar no hebraico como que essa graça ela era entendida. Já no grego, nós temos a expressão carites, que quer dizer favor ou generosidade, né? Que o verdadeiro sentido mesmo bíblico do grego aqui é charis, né? Charis, que quer dizer também no latim gratia, né? No sentido de graça, apontando para o amor incondicional, favor imerecível, favor concedido a alguém, e generosidade condicional. Então, amor incondicional, favor imerecível, favor concedido a alguém, generosidade incondicional. Nós aqui não defendemos a questão da graça comum, nem da graça eficaz, no sentido como os calvinistas, né? Ainda porque a gente defende muito a visão soteriológica arminiana. Não sou contra, a gente tem amigos calvinistas também, mas são duas linhas, interpretações completamente diferentes, diga-se de passagem, hiper diferente, né? A gente percebe aqui que já nessa questão entra eleição, predestinação de uma forma antes da fundação do mundo, né? Ou seja, Deus, segundo os calvinistas, Deus já vem preparando quem já estaria na graça e quem não estaria na graça, sem dar chance para ninguém nem ouvir e nem ter oportunidade de abraçar isso. Mas não é o nosso tema, uma hora eu vou falar sobre isso. Mas a graça, será que existe muito tipo de graça? Né? Não, existe só uma graça. Mas existe manifestações, a multiforme graça se manifesta, né? Primeiro nós vamos falar aqui no contexto, né? A graça atingindo o contexto físico. Nós temos aí a graça universal. O que é a graça universal? A graça universal é a graça que ela trabalha a questão da criação. Quando você abre ali em Atos dos Apóstolos, é importante ler esse texto, capítulo 17, aqui, versículo de número 24, diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mãos de homem. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra. Sem contar ali, quando nós temos Gênesis, né? Bereshit, o livro do Bereshit, o Gênesis, o livro da criação ali, onde inicia que Deus criou os céus e a terra, né? Então esse é o contexto, é a graça de Deus. Deus não precisava criar nada, construir nada, mas a sua bondade, o seu amor, sua graciosidade deu esse privilégio de criar tudo que existe, toda a criação, desde as estrelas, a galáxia, desde os mares, sol, né, a lua, enfim, os peixes, tudo que há. Essa é a primeira graça que se manifesta por Deus, apontando, né, o contexto físico, que é chamado de graça universal. A segunda graça é a graça da primícia da criação, apontando o homem como o ser criado, né? A primícia de todo ser criado. Nós temos também um texto aí em Tiago, né? Em Tiago, capítulo 1, eu gosto muito de trabalhar isso, que eu acho que vale a pena a gente ressaltar isso tudo aí. Capítulo 1, versículo 18, nós vamos ter lá, dizendo assim: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias da sua criação. Então nós temos aqui a graça. Deus não precisava, Deus poderia pôr o macaco, a coruja, o leão, como primícia, mas Deus, ele fez questão de fazer o homem à sua imagem e semelhança, e isso é uma bondade, é uma graciosidade de Deus manifestada no contexto físico. A terceira graça, ela aponta a graça comum. A graça comum é a graça muito pregada pelos calvinistas, e ela está dentro do contexto físico, né? Está em Mateus capítulo 5, versículo de número 45, né? É até bom nós ler isso aqui rápido, eu não tenho muito tempo aqui para estender. Mateus 5, 45 diz: para que sejais filhos do vosso Pai, que está no céu, ele fez que o seu sol se levante sobre os maus e os bons, e envia a chuva sobre os justos e o injusto. Aqui nós temos uma conexão
da bondade de Deus em enviar a chuva, em deixar a terra para produzir. Quem planta vai colher da terra que planta, a chuva que vem, o sol que vem, a sombra que dá numa árvore que nasceu para o homem, todos o gozo da água fresca, enfim, toda essa bondade de Deus no contexto da graça comum, pessoas que conseguem fazer o bem, um juiz mau que consegue fazer uma justiça boa para alguém, enfim, essa graciosidade de poder não ser exclusivista, mas estender a sua graça a todos, mesmo que sejam ruins. Porém, esses três tipos de graças, que a gente viu aqui no contexto físico, ele não nos dá nenhuma probabilidade de sermos salvos, de morarmos no céu com Cristo, de termos o nome escrito. Isso aí são uma graça no contexto físico. Agora, nós temos a graça no contexto espiritual. E a primeira graça no contexto espiritual, ela aponta a graça salvadora. Essa graça salvadora está em Efésios. Isso é muito, também eu gosto de apontar isso, lendo com você aqui. Efésios capítulo de número 2, versos 8 e 9, diz: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. E isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Nós temos aqui esse contexto mostrando a graça salvadora, que é algo que já existia, um projeto que já foi planejado antes da fundação do mundo, na eternidade. A salvação dos homens, não pegou a queda de Adão no Éden, a queda do homem não pegou Deus de surpresa. Esse projeto já existia, até mesmo antes, se pode-se assim dizer, até mesmo antes da queda da terça parte dos anjos com Lúcifer. Então nunca Deus foi pego de surpresa na sua soberania, na sua presciência, na sua onipotência, na sua onipresença. Ele consegue estar dentro de todo o controle sem que nada seja pego de surpresa. A gente não discorda isso em nenhum momento, que Deus ele é presciente, sabe de tudo antes do tempo, dentro do tempo e depois do tempo, fora do tempo. Antes da eternidade, na eternidade, dentro da eternidade, já havia esse projeto da salvação. Então, essa salvação é uma salvação chamada graça salvadora, graça salvadora. Deus já havia preparado esse remédio, essa forma esse antídoto, contra o pecado, nos dando essa possibilidade, tá bom? E nós temos também a graça preveniente. Essa graça preveniente, ela é apontada como uma graça para todos, ou seja, uma graça deliberada a todos, Não é só para alguns, como prega aí os calvinistas, Como Calvino, na sua Instituta, deixava claro, que Deus escolhe uns e não escolhe outros. Um eles designam para o céu, o outro designa para o inferno. Uma vez salvo, salva para frente, para sempre, não perde mais a salvação. Então isso não tem base bíblica, eu não tenho tempo para discutir esse assunto aqui, apesar que nunca vai se resolver soteriologicamente. São mais de 500 anos de reforma e não se resolve isso, Armínio veio com a melhor tese, longe de Pelágio, mais assim um próximo de Wesley, Então a gente percebe que é impossível crer o que os calvinistas pregam, Essa graça incondicional, que ela vem já para alguns e para outros não. E mesmo que a pessoa queira fazer o seu melhor, se ela tiver escolhida por ir para o inferno, não tem o que fazer, Então é bem difícil isso entender, Até agora tem gerado polêmica na área soteriológica. Fazer o quê, Mas a graça preveniente é uma graça para todos. E tudo com base bíblica, viu? Tudo com base bíblica. Nós temos João capítulo 3, verso 16, que ali é o versículo que resume toda a Bíblia. E Deus amou o mundo. O mundo. Não é só alguns, não. O mundo no sentido dos eleitos, não como diz os calvinistas. O mundo diz no contexto geral, universal, que deu seu Filho unigênito para que todo
todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Para que todo aquele que nele crê. Então, a resposta de crer, né, é a resposta da graça. Tá? Quando a graça alcança, né, ela, é claro, não é meritória, é um favor gratuito de Deus para nós não merecíamos isso, mas essa graça, né, preveniente é uma graça para todos, não tem exceção não, né? Como diz os calvinistas aqui, é a graça chamada graça irresistível, né? É chamado a graça irresistível. Então não é isso, tá? Não existe isso, não existe texto para isso. Então nós temos aqui a terceira graça, a graça como dons espirituais. Esta graça como dons espirituais é chamada da graça da capacitação, né? É chamado da graça da capacitação. Se você entrar comigo no contexto do apóstolo Paulo à igreja aos Coríntios, né, capítulo 12, versículo, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, diz assim, 3 vezes orei ao Senhor para que afastasse de mim o mal, mas ele me disse, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tá? Então aqui nós vemos a graça de Deus como um ato de capacitação. Se você procurar aqui em Pedro, nós temos também em Pedro, no 2 Pedro capítulo 1, versículo de número 2 e 3, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, o seu divino poder no seu tudo, o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Tá? Então nós temos aqui esses 3 tipos de graça espiritual, divina, que vem para nós, para nos colocar para dentro do céu. Temos a graça salvadora, né? Pela graça é um projeto já de Deus, desde a antiguidade, antes do homem cair, Deus já tinha esse projeto de salvar o homem, né? Pela sua presciência, a gente não